O curso de semiologia aqui no nosso departamento, aqui no Hospital de Clínicas, é um curso de 12 aulas, 4 semanas e 3 aulas. E nós vamos tentar dizer em 30 minutos a essência desse processo. O exame clínico do tórax, ele é constituído de uma anamnese e o exame físico preliminar que se faz de observação durante a anamnese. Ele é seguido pelo exame físico do tórax respiratório. E, com isso, podemos chegar à constituição, à elaboração de síndromes clínicas respiratórias. Isso foi muito usado no passado, hoje está um pouco em desuso, mas, de qualquer maneira, algumas sobraram que a gente pode fazer. Síndrome obstrutiva, de consolidação, pleural, etc. Depois, o exame físico complementar permite o diagnóstico clínico. A semiologia é a parte da ciência que estuda o significado dos sinais. É uma ciência antropológica, existe em todas as culturas, não é? Em que a gente avalia se está preparado para a guerra, para o amor, e em medicina é muito usado a semiologia para que nós possamos fazer a suspeita clínica do que está acontecendo com o paciente. A semiologia, que é o centro do exame clínico, é dividido em semiotécnica, que é a pesquisa dos sinais, e a clínica propedêutica, que é a interpretação do sinal. O paciente tem isso, isso e aquilo. O que eu vou fazer com essas informações? Vou reuni-las numa interpretação clínica, que é na clínica propedêutica. Os sintomas das doenças respiratórias são conhecidos de todos. São 6 sintomas fundamentais: a tosse, a expectoração, a dispneia, com todos os seus descritores, a dor torácica de caráter pleurítico, a clássica dor empontada, a sibilância e a hemoptise. É na análise desses sintomas, das suas manifestações, do seu início, das suas relações entre si, da sua evolução no paciente, é que nós vamos nos aproximar muito do diagnóstico e vai servir de base para a formulação da suspeita clínica, o diagnóstico clínico. Nós temos algumas outras manifestações, como a cianose, o estridor, o baqueteamento de dedos e artérios, os sintomas que vêm das vias aéreas superiores. E temos também as manifestações sistêmicas, muito relacionadas às doenças pulmonares, a febre vespertina, a sudorese noturna, a perda de peso, um conjunto que historicamente apontava para a suspeita de tuberculose. Não é? A tuberculose é uma doença granulomatose, tem um padrão circadiano de tosse, de febre vespertina e de sudorese noturna. Com a análise desse sintoma, nós podemos nos aproximar muito, estabelecer uma suspeita sólida. Ao nos levantarmos da entrevista, ou à beira do leito, ou no consultório, e formos ao paciente, tocar o paciente, examinar fisicamente, observar fisicamente o paciente, nós vamos já ter uma noção diagnóstica que depois vamos confirmar através do exame físico do tórax respiratório. A inspeção estática ou anatômica, a inspeção da dinâmica ventilatória, a palpação, que pode ser anatômica e funcional, a percussão, a ausculta dos sons ventilatórios da voz e, eventualmente, da tosse, algumas técnicas tóraco-vocais e alguns testes clínico-funcionais que, através de uma fita métrica, através de uma medida de tempo respiratório, nós podemos nos aproximar de valores fisiológicos, funcionais. Nós vamos escolher, pelo tema, a ausculta dos sons ventilatórios como um modelo do exame físico do tórax. A ausculta do tórax respiratório é a ausculta da ventilação. Como se sabe, desde os tempos hipocráticos, os médicos avaliavam os sons respiratórios botando o seu ouvido no tórax. Foi René Laennec que, em 1816, no Hospital Necker de Paris, inventou o estetoscópio, criou o estetoscópio como um instrumento de ausculta indireta, mas que seria mais precisa e que seria, na verdade, não só uma ausculta, mas um olho para dentro do tórax. E esta visão interior do tórax, através da ausculta, se manteve até a chegada da radiologia na prática médica, quando, então, a ausculta passou a compartilhar com a radiologia esta visão interior. Estetoscópios vêm de tórax e de observação. Os sons respiratórios básicos ou normais são o som tubular e o som vesicular. Não obstante o seu estudo metodizado,
desde a época de Laennec, nós ainda não temos uma absoluta segurança do que produz os sons respiratórios. Mas já temos segurança, sim, em saber o significado deles, que é o que interessa. Parece que o som fundamental é o som tubular, através da flutuação, da turbulência do ar nas vias aéreas centrais, tanto na ida como na volta. E o som vesicular seria uma queda de energia e um abafamento deles em nível do intercâmbio de gases, da zona de intercâmbio de gases. No entanto, isso aí ainda não está definitivamente acertado, e além do que não existe consenso nas interpretações. Vários médicos que se dedicam a esse assunto têm interpretações diferentes. De qualquer maneira, o som tubular corresponde às vias aéreas bem configuradas e permeáveis, e o som vesicular corresponde ao intercâmbio normal de gases. Aqui nós temos a representação gráfica dos sons. O som tubular é chamado, evidentemente, na prática de som traqueobrônquico ou brônquico, tem essa configuração, é um som alto, soproso com uma área com um gapzinho, alguns milissegundos entre a inspiração e a expiração é um pouco mais forte, prolongada, talvez, mas mais intensa que a expiração. Entre o som brônquico e o som traqueal é uma sutileza, particularmente, nunca consegui fazer uma divisão clara, mas alguns autores que reúnem num som só estabelecem essa possibilidade de divisão entre o som traqueal e o som brônquico. Eles são os sons centrais. O som broncovesicular é um som transicional, em que tanto o tempo inspiratório como o tempo expiratório são iguais e não há nenhuma interrupção ou falha entre a inspiração e a expiração. E o som vesicular, que a tradução lusa chama de murmúrio vesicular, é um som inspiratório, essencialmente inspiratório, com um iniciozinho de expiração e é ouvido na área de intercâmbio de gases e corresponde à normalização de entrada e saída de gás. A distribuição deles aqui se vê, nesse estudo do Mosby. Aqui é o som traqueal, é o som tubular, central, cervical e no mediastinal alto. Aqui nós temos o som transicional e aqui nós temos a área de murmúrio vesicular. Na vista anterior e na vista posterior nós não temos som traqueal, nós temos sim amplamente a vista posterior o murmúrio vesicular, portanto, se os médicos se acostumaram a examinar o tórax, escutar pela parede posterior, porque permite uma visão clara do som vesicular, e é uma zona aqui na região interescápulo vertebral direita, quando nós temos, pela posição do brônquio do lobar direito, o brônquio principal direito, nós temos alguns, às vezes se ausculta ou não, um som mais broncovesicular, quer dizer, um som vesicular com um tempo expiratório mais definido. Então, nós temos sons respiratórios anormais. Os sons respiratórios anormais são os sons normais anormalmente diminuídos, que se transformam em uma normalidade. E temos aqueles sons que são anormalmente transmitidos, entre eles o sopro tubário, a broncofonia, a pectorilóquia e a egofonia. E os sons adventícios, que aparecem na doença. A redução dos sons normais pode ocorrer em estados de astenia, em obesidade, em hipoventilação alveolar, em obstrução de vias aéreas, na hiperinsuflação, enfisematosa, por exemplo, nas desaerações, como na atelectasia, nas consolidações e nos derrames pleurais, pneumotórias e paquipleurite, que estabelece uma separação entre o pulmão e o ouvido do observador. Os sons anormalmente transmitidos são aqueles que são anormalmente transmitidos pelo aumento dos meios de transmissão, geralmente os estados consolidativos com brônquio permeável. São eles o sopro tubário, que é a respiração brônquico-tubular em área vesicular e que também a tradução lusa chamou de sopro tubário. A broncofonia, que é o aumento da intensidade da voz, da intensidade da clareza da voz, geralmente um som gutural, um som grave repetido, em francês era 33, é bem gutural, já em português não é tão gutural, 33. No entanto, o som pela repetição da sílaba permite uma transferência mais, quando há consolidação com bronco permeável, há uma transferência da voz mais elevada e mais clareza na divisão silábica.
A pectorilóquia áfona, que é a ausculta da voz sussurrada. O paciente murmura para si, por exemplo, o 33, ou 1, 2, 3, e nós ouvimos claramente no lado afetado o tórax falando, sem um som ambiental. E a egofonia, que é um som anasalado, caprino. O paciente pede-se para o paciente dizer i 3 vezes, se ouve ei, por uma mudança de qualidade do som. Curioso que nos livros em inglês diz-se e, se ouve a. E algumas traduções brasileiras também está dito e a, o que não corresponde, evidentemente. Isso se faz, não é usual que se escute voz. Não é também uma prática de beira de leito que se faça em todos os casos. No entanto, quando existe sopro tubário ou quando existe dúvida no sentido de transmissão de respiração, da respiração tubular em área do murmúrio vesicular, pode ser um recurso adicional que enriquece o exame físico. Os sons adventícios. Aqui existem alguns problemas de denominações e também de gênese. Os sons adventícios são chamados de estertores quando eles são de origem visceral, de origem pulmonar, e de pleurais, de atrito, quando eles são de origem pleural. A classificação, Laennec, que quando sistematizou a ausculta, não é, nessa figura do hospital Necker, ele passava, e os médicos de então, não é, eles passavam do paciente para a patologia, para as necropsias. Então, as correlações eram clínico-patológicas. De tal maneira que a classificação inicial francesa, também atribuída a Laennec, é de 4 tipos de sons. O râle crépitant, o râle bulleux, o sous-crépitant, o râle sibilant e o râle ronflant. Essa é a classificação original. No entanto, diz a lenda ou a história que a expressão râle, que em francês corresponde a estertor, era muito mal recebida pelos circunstantes do exame, porque parecia que o paciente já estava no estertor da morte. Então, Laennec passou a dizer, em vez de rale, roncus, que é o correspondente latino para o francês râle. E aí complicou, porque depois houve tradução da tradução, de tal maneira que até hoje nós não temos uma clara definição dos sons respiratórios, nomenclatura dos sons respiratórios. Mas na década de 60, lá na época, na Inglaterra, foi na época de 60, só não foi em Liverpool, alguns autores começaram a trabalhar aplicando técnicas de sonoras, vendo com pneumo tacógrafo, fazendo um estudo mais acústico, digamos assim, dos sons que correspondia, porque eram sons, não é? Então, aqui é o exemplo do Dr. Paul Forga, que em 71 já apresentou alguns trabalhos produzidos na década de 60 e que depois consagrou no seu livro Os Sons Pulmonares, em que se apresentou uma forma mais direta e mais correspondente à natureza do que nós estávamos vendo. No entanto, as formas de denominação continuaram difíceis, de tal maneira que foi feito em 70 e foi publicado em 87 no Chest, um simpósio no ano anterior, que é o Simpósio Internacional sobre Sons Respiratórios, Sons Pulmonares. E essa classificação já foi baseada, então, nas ondas sonoras dos estudos de acústica. Nós temos sons que são descontínuos, de alta frequência, de baixa amplitude, de curta duração. Nós temos os sons que são descontínuos, mas de frequência baixa, mais graves, de amplitude maior e de longa duração. E nós temos alguns sons musicais, que são aqueles sons contínuos, de alta frequência e de baixa frequência. Então, já ficou mais lógico fazer uma classificação, não baseada do que se encontrava no cadáver, não obstante a importância dessa etapa para o conhecimento, como também agora baseado em técnicas de acústica. E como ficaram os sons, então? Eles foram classificados, em francês nós já sabemos a classificação, dos rale, dos estertores crepitantes, bolhosos ou subcrepitantes, sibilantes e roncantes. Em inglês, eles passaram a ser chamados de fine crackles, coarse crackles, wheezes e roncos. Então, seria o descontínuo fino, seria a crepitação fina, a crepitação grossa para os coarses, não é? E para os contínuos de alta frequência e baixa frequência. Essa ficou a classificação, na Inglaterra também seguiu, evidentemente começou, foi nos dois, não é? A classificação alemã, a tradução é literal para esse tipo
de distribuição dos sons, e a japonesa eu acho que deve ser também, não? Muito bem. De tal maneira que a gente pode resumir, dizendo que na classificação brasileira, na língua portuguesa, atualmente, baseado nesses consensos ou nessas reuniões internacionais, e que depois tiveram outros trabalhos desenvolvendo esse tema, nós chamamos de crepitações finas, crepitações grossas, sibilos e roncos. Em espanhol é uma tradução, e em francês e em inglês segue, então, esta linha. As crepitações finas são hoje também chamados de estertores crepitantes. Isso aí não é errado, isso aí é uma forma de dizer. E alguns ainda chamam para todos os descontínuos estertores. Mas estertor é considerado uma denominação coletiva de adventícios pulmonares. Para os adventícios pleurais, ficou atrito pleural, ou rosse pleural espanhol, ou pleural rab em inglês. Muito bem, mas vamos dizer mais alguma coisa sobre a gênese deles e por que isso é assim. Então, nós ficamos com a nomenclatura dos adventícios pulmonares e os estertores como contínuos e descontínuos. Os contínuos são os musicais, os sibilantes, os estertores sibilantes, os estertores roncantes e os estertores crepitantes, para os descontínuos. Desculpe aqui que não estou me acertando muito. Mas isso se passa no processo ventilatório. E no processo ventilatório, como se sabe, nós estamos aqui em capacidade residual funcional, em repouso, fazemos uma contração muscular respiratória, levamos um volume corrente para o pulmão, neste volume e nesta velocidade de fluxo inspiratório e de fluxo expiratório. Então, é aqui que acontece a presença dos sons respiratórios. Uma forma que se pode fazer, que foi uma adaptação minha ao estudo em horizontal do Paul Forgax, é pegar o volume corrente e ver aonde acontecem os sons. Não é? Nós temos os sons contínuos, que são predominantemente expiratórios, são finos, grossos, polifônicos, quer dizer, a mesma variação do som, ou inspiratórios mais monofônicos. Então, são os sons contínuos, musicais. Nós temos também no início, podemos ter, que são adventícios de doença, no início da inspiração, umas crepitações mais grossas, ásperas, que a gente tem tendência de chamar de boliosa, porque não é bem boliosa, e que tem a mesma característica no começo da inspiração, como em todo ao longo da expiração. Provavelmente tem uma mesma relação, então. E nós temos um tipo particular de crepitação, as crepitações finas, aquelas que nós fazemos a referenciação, a analogia com o roçar de cabelo junto do ouvido, que acontece bem no fim da inspiração e, portanto, deve ter um mecanismo relacionado a isso. Os mecanismos, os sons contínuos, nesse exemplo aqui no tempo que temos, eles representam um conflito da oscilação do fluxo aéreo e obstrução das vias aéreas. Aqui nós temos um exemplo de normalidade, um som passando, a via aérea permeável. Aqui nós temos um exemplo de velocidade de fluxo, uma pressão aplicando aquele teorema de Bernoulli, etc., uma pressão lateral negativa menor, uma constrição que se vai fazendo. Essa constrição vai chegando até um ponto em que para o fluxo. Parando o fluxo, se estabelece uma pressão lateral de novo pelo volume de ar e se restaura a patência do brônquio nos estados de bronco obstruídos, em asma, DPOC, bronquite crônica, enfisema, com aumento de compressão dinâmica, etc., etc., de tal maneira que é aqui que acontece a produção dos roncos e dos sibilos, os sibilos em obstruções maiores, os roncos em obstruções menores, e portanto, é uma competição entre fluxo aéreo e obstrução das vias aéreas por remodelamento da parede, por variação pressórica e, eventualmente, por presença também de secreção. A gênese dos sons terno-inspiratórios se acredita hoje que o mecanismo proposto é a reabertura súbita dos alvéolos ao final da inspiração. Aqui nós temos um alvéolo fechado, atelectasiado, no fim de uma expiração anterior, que a inspiração seguinte faz abrir o alvéolo, produzindo um pequeno estalido de abertura que, no seu conjunto, produzem os sons de crepitação de final, tardias ou teleinspiratórias. Um outro exemplo também aqui é esta, a atelectasia, os brônquios
terminais, os bronquíolos terminais, levando-os ao ácido, o conjunto de alvéolos, não é? E divididos por tecido conjuntivo, e a abertura súbita por uma pressão de distensão que se vê só no fim, portanto, do movimento inspiratório, produzindo, então, a oscilação dos gases. Isso é que se acredita como tal. Aqui um outro exemplo interessante, achei bonito, artístico, da abertura dos alvéolos com estalidos. De tal maneira que há uma confirmação científica para isso também, não é só uma impressão de ouvido, não. Vários trabalhos, entre esses, esse trabalho seminal desses dois autores, que examinaram apenas 8 pacientes, em termos de tempo inspiratório, a partir do fluxo zero, do fluxo inspiratório, do volume inspirado e da pressão esofágica, ou seja, da pressão transpulmonar. E aí se viu que a gênese das crepitações não se baseava no fluxo exatamente, nem no tempo de fluxo, nem na magnitude do fluxo, se baseava assim, era consistente no mesmo volume inspirado e na mesma pressão esofágica, que representa a pressão transpulmonar, mostrando a importância, então, da dilatação, da distensão dos brônquios e da pressão transpulmonar de distensão. De tal maneira que nós podemos sumarizar, dizendo que as crepitações tardias ou teleinspiratórias, bem no fim da curva inspiratória, são decorrentes de aumento de volume pulmonar na inspiração, com aumento da tração radial sobre as paredes dos ácidos e alvéolos, abertura súbita dos ácidos colapsados ou reduzidos previamente na expiração prévia, a equalização súbita de pressões e a oscilação transitória do gás, produzindo, então, a onda sonora de crepitação teleinspiratória. Esse é o conceito de Paul Forgax, que foi aceito por todos. Aqui nós temos um exemplo de fonopneumograma, em que nós temos crepitações aqui, a ventilação, e aqui a onda sonora medida, a crepitação teleinspiratória. Aqui nós temos uma crepitação mesoinspiratória, que às vezes temos dificuldade de definir, de ouvir bem, e aqui uma crepitação paninspiratória. Em alguns processos restritivos, em algumas fibroses, começamos inicialmente com uma teleinspiratória e depois, pela evolução do processo, temos ao longo de toda a inspiração a crepitação. Aqui outro exemplo, a crepitação protoinspiratória estaria relacionada a processos obstrutivos. Não se sabe exatamente por quê. Seriam oscilação e pequena movimentação de secreções altas nos brônquios centrais, seria um colapso de parede, seria uma vibração da parede na entrada do ar, parede tensa do processo obstrutivo, mas o certo é que está relacionada com processos obstrutivos e é muito frequentemente ouvida na DPOC. A teleinspiratória, já falamos, são estertores, são crepitantes de expansão em processos restritivos. E a mesoinspiratória pode fazer parte de um processo evolutivo do processo de tele, das lesões fibróticas, das lesões restritivas em geral, ter presença de secreção, porque se ouve muito em pacientes com bronquiectasias, e também estar presente nos processos obstrutivos gerais dos brônquios. As crepitações protoinspiratórias e expiratórias não são fáceis de definir, mas, de qualquer maneira, repetindo, se considera serem decorrentes de conflito ar versus obstrução versus secreção. Deslocamento do ar através de vias obstruídas, com ou sem participação de bolhas estalando, bolhas de secreção, o descolamento de paredes das vias aéreas centrais. De qualquer maneira, eles estão presentes, são altos, graves ou sonoros, e são esparsos, são chamados também muitas vezes de bolhosos, quando tem uma sensação acústica de bolha rompendo, são de ser grossos, médios, pequenos. Os pequenos, às vezes, se difícil de diferenciar de um estertor teleinspiratório, de uma crepitação teleinspiratória. Estão presentes em bronquite crônica, principalmente na bronquite crônica da DPOC, que é obstrutiva, e em bronquiectasias. O tempo das crepitações talvez seja mais importante que a gente ver assim a qualidade acústica das crepitações. As crepitações teleinspiratórias têm uma explicação e um momento, por definição. Então, no final do processo inspiratório, dependendo da evolução, pode estar em todo o processo. As protoinspiratórias são relacionadas à presença de obstrução em vias aéreas centrais ou então conflito ar-secreção. E as expiratórias também têm essa mesma explicação, talvez até com mais ênfase no processo obstrutivo.
O atrito pleural é outro adventício descontínuo. Não é? Ele não seria um estertor por não ser visceral, ele está cobrindo o pulmão, mas essa é uma forma de dizer, um conceito. E é um atrito descontínuo, uma crepitação grossa ouvida nos dois tempos, ins e expiratórios, geralmente é intensificado no fim da ins e no início da ex, e tem o caráter de serem impalpáveis. Às vezes a gente tem dúvida se está ouvindo uma crepitação ou ouvindo um atrito pleural. O atrito pleural geralmente tem uma tradução de frêmito pleural quando se palpa, enquanto que as crepitações não têm tradução de palpação. De tal maneira que, resumindo, e dando uma visão muito pessoal minha, assim, como professor, quer dizer, não só... Eu considero que os sons respiratórios, aqueles que se relacionam com as vias aéreas, vias de condução, eles são normais. Quando a normalidade delas, eles são o som traqueal, o som brônquico e o som broncovesicular. O som broncovesicular já transicional. E são anormais, quando existe presença de roncos, sibilos, crepitações grossas, pró-inspiratórias e expiratórias. Isso significa a normalidade vigente nas vias aéreas ou nos espaços aéreos de condução. Nos espaços aéreos de intercâmbio de gases, conjunto de ácinos, de alvéolos nos ácinos, os ácinos nos segmentos, lobos, etc., quando existe normalidade, nós temos o som vesicular. E quando existe anormalidade na zona de intercâmbio de gases, nós temos o sopro tubário, a broncofonia, a pectorilóquia, a egofonia e as crepitações finas teleinspiratórias. E a pleura? Normalmente a pleura não emite som na sua participação do processo ventilatório. Ou o som que se ouve é o som de baixo, que é o som vesicular. Mas a presença de anormalidade produz o atrito pleural. Então, eu vou fazer uma curta apresentação de alguns modelos de outros aspectos da semiotécnica. Aqui nós vemos a inspeção estática. Nós olhamos esse paciente e ele está com rubicundez, com o rosto grosso, edemaciado, vermelho. Aqui nós vemos edemas palpebrais. Nós vemos também, veremos, se tivéssemos mais perto, veríamos aqui as veias distendidas, a veia não se colapsa com a gravidade, não é? Aqui nós temos veias jugulares distendidas, nós temos ginecomastia, chegando de perto a gente veria uma circulação colateral. O que aconteceu com esse paciente na inspeção estática? Na inspeção estática apenas. Aconteceu, esse exemplo do Netter, aconteceu que aqui tinha um câncer de pulmão, um plastão ganglionar bloqueando a veia cava superior, logo ali na estrada da Ásibus, de tal maneira que nós temos aqui um síndrome de veia cava superior, numa obstrução apenas. Esse é um paciente nosso, em que também tem uma massa no mediastino, e aqui está tudo o que aconteceu, parecido com o que aconteceu aqui, nesse paciente nosso de enfermaria, aqui com circulação colateral, telangiectasias, distensão de veias cervicais, aqui está o tumor dele no mediastino. A tiragem é aquela compressão nos espaços intercostais por obstrução e aumento da diferença de pressão transparietal. Esse é um paciente clássico que baixa praticamente todo mês aqui conosco, não é, com DPOC. Na inspeção 1, o paciente está começando a inspirar. Tem aqui uma depressãozinha leve. Nesse momento 2, o paciente já continuou e já começa a fazer depressão. E no 3, nós temos uma clara tiragem do paciente. Eu tentei fazer isso aqui dinâmico e não consegui. Então, mas de qualquer maneira está bonito de se ver assim. É uma forma da inspeção da dinâmica ventilatória. Aqui nós temos o paradoxo costal também da inspeção. Antigamente se usava muito os sinais, os nomes de sinais, hoje caiu em desuso, mas esse talvez esteja se mantendo, não sei, o sinal de Hoover. Aqui nós vemos na respiração normal, quando o paciente se contrai, já se viu antes, baixa-se o diafragma, as vísceras são atiradas, são rebaixadas e vão para a parede anterior do tórax e abre, portanto, a região costal. Se afasta da linha média, se abre o espaço costal. O que acontece naqueles pacientes que têm obstrução de via aérea com o diafragma rebaixado, que se ele se contrai no sentido central, vertical, nós temos uma aproximação dos espaços intercostais. E isso é um dado importante a ser avaliado nos pacientes com DPOC, quando a gente faz a inspeção da dinâmica ventilatória. Não é? Aqui nós temos o que acontece na hiperinsuflação,
em que o diafragma fica com grande desvantagem mecânica, retificado, não tem condições mais de produzir uma grande... Não deixa de ser um músculo importante na ventilação e vai produzir aquela contração centralizada que leva ao sinal de Hoover ou paradoxo costal. Aquele meu paciente anterior, aqui nós temos o paciente em repouso respiratório e aqui ele em inspiração. Obviamente que ele aplicou aqui ao vivo o sinal de Hoover, contraindo o gradil costal e a parte inferior do tórax. Mas um dado importante também na palpação agora passando da inspeção dinâmica para a palpação, é a palpação dos triângulos cervicais e, acima de tudo, do triângulo posterior. Aqui nós temos o triângulo posterior formado limitado pela clavícula, pelo esternocleido, um dos feixes do esternocleido e pelo trapézio. Aqui temos um pequeno músculo, o músculo homoioideu. Mas tem coisas mais importantes desse triângulo. E a importância desse triângulo deriva de que ele recebe a drenagem linfática dos pulmões, do tórax, dos pulmões, dos membros superiores e também do pescoço. Então, é uma zona rica de gânglios linfáticos. E o triângulo posterior, ele tem o soalho dele formado pelos músculos escalenos, o soalho do pulmão, e com a participação do esternocleido. De tal maneira que, quando avaliamos esse triângulo posterior, eu faço de rotina em todos os pacientes, depois que eu perdi um gânglio neoplásico num paciente há muitas décadas atrás, eu nunca deixei de dar atenção ao triângulo posterior e me atirei a estudar o triângulo posterior. Vejam aqui a palpação que se faz do triângulo posterior, a gente fica por trás e os dedos deslizam sobre a pele, pressionam a pele e a pele se desliza sobre as estruturas do triângulo. A gente vê os gânglios aqui podem ser detectados, gânglios pétreos, por exemplo, falam a favor de neoplasia. Fazendo isso e tendo antes visto uma radiografia de tórax com uma massa no pulmão, é muito claro para todos que fazem clínica que aqui existe uma extensão por adenopatia. Pode-se até puncionar e fazer um diagnóstico à beira do leito, colhendo material e fazendo uma lâmina. Mas eu gosto também de ver o triângulo posterior por outra coisa. Porque se os pacientes estão com disfunção do diafragma, eu faço uma palpação do diafragma indireta, é uma brincadeira à beira de leito, mas que serve também, tem uma fundamentação que, de acordo com a tensão dos escalenos e a ação dos escalenos na inspiração, eu posso dizer, olha, vamos ver a radiografia, que a radiografia do paciente vai estar abaulada, que o diafragma do paciente não funciona mais. Tanto que não funciona que eu estou vendo a ventilação dele através da contração inspiratória dos músculos do triângulo posterior. A percussão do tórax ainda é uma técnica usada, ela foi inventada por esse senhor aqui, o Leopoldo Auenbrugger, que viveu nesse período e publicou esse trabalho aqui, a percussão do tórax é um invento novo para a detecção de processos mórbidos de dentro do tórax, publicou em 1761, e foi muito utilizado por Laennec, na sua época. Laennec é que foi, digamos, o grande difusor da percussão do tórax. A percussão do tórax permite a gente avaliar o estado do conteúdo torácico e da parede, em menor grau, eventualmente, dependendo da parede, pode estar também muito afetada, mas, em geral, é o conteúdo torácico, o grau de aeração do pulmão. As sensações são auditivas, a qualidade do som produzido, e a tátil, que é a elasticidade ou vibração da superfície percutida. A técnica de percussão reconhecida é a percussão dígito-digital. Esse exemplo aqui é notável do livro do Selmo Celeno Porto, em que nós temos o dedo percussor e o dedo plexímetro percutindo o tórax do paciente, aqui nessa figura dinâmica, né, percutindo o tórax do paciente e produzindo sons. Quais são os sons que são produzidos? O grande som do pulmão aerado é o som ressonante, ou som claro pulmonar. Vamos dizer aqui 3 cruzes, né, de intensidade. Ele pode ser hiperressonante ou timpânico e pode ser subressonante ou submaciço ou maciço. Às vezes não se faz muito essa diferenciação, às vezes se faz, não é? E de tal maneira que isso pode ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Os sons normais produzidos pela percussão é o som claro pulmonar, na área pulmonar aerada. Tem aqui um som submaciço na transição hepática, um som maciço no corpo do fígado, no hipocôndrio direito, e nós temos no espaço de Traube um som hiperressonante ou eventualmente timpânico, dependendo da coleção de ar que se tenha no estômago. Não é? Isso está alterado, isso é normal, portanto, todos os sons nos seus lugares certos. Mas nós temos, por outro lado,
o som timpânico percutindo o tórax se houver presença de pneumotórax. O hiperressonante no enfisema pulmonar e também no pneumotórax. O som ressonante é de tecido normal, então uma boa triagem, um screening do que está acontecendo da ventilação. O submaciço ou redução da aeração em fibrose, em atelectasias. A maciçez definida em consolidação pneumônica, em atelectasia encharcada, em colapso pulmonar encharcado cheio, em pacpleurismo espesso e aquela expressão de maciçez pétrea que acontece no derrame pleural. Então, com isso, nós temos alguns exemplos. Acho que cheguei no tempo para completar a ausculta. Muito obrigado.